Olá, turma! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana. Hoje vamos estudar sobre as regras ortográficas do uso do R ou RR. Você já conhece a letra R, não é mesmo? Então, vamos rever a família silábica da letra R. Temos Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Observe agora algumas palavras onde temos R na escrita. Temos revista, jacaré, roda, carinho, pergunta, enredo, carro, amor e barraca. Podemos observar que em todas essas palavras temos a letra R. Temos o R no início de palavras, no meio das palavras, no final das palavras. Temos ainda a letra R entre uma vogal e uma consoante, ou entre uma consoante e uma vogal. E ainda temos também palavras escritas com dois R's. Podemos observar, então, que para escrevermos palavras com R ou RR, devemos apenas aprender algumas regras bem simples, que eu vou te ensinar agora. Temos na tela a primeira regra, que diz o seguinte: R no início ou no final das palavras, usamos apenas um R. Então, vejamos o exemplo de algumas palavras de acordo com a primeira regra da escrita do R, ou RR. Rosa, flor, roer, rato, rede, poder. Podemos observar que essas palavras começam com R no início ou no final da palavra. Nunca devemos escrever e não existe palavras que comecem ou terminem com dois R's. Então, a primeira regra é bem clara. Devemos escrever no início ou no final das palavras sempre um R. Segunda regra. R entre uma vogal e uma consoante, nós usamos sempre um R. Observe os exemplos. Genro, órgão, forma, enrigar, carta e porta. Todas essas palavras estão escritas com R entre uma vogal e uma consoante, ou entre uma consoante e uma vogal. Nesse sentido, de acordo com a segunda regra, devemos sempre escrever entre uma vogal e uma consoante, ou entre uma consoante e uma vogal, sempre um R. Vamos para a terceira regra. A terceira regra diz R entre duas vogais. Entre duas vogais, quando usamos apenas um R, ele fica com um som fraco. Então, devemos escrever sempre entre duas vogais, sempre um R. Olha os exemplos a seguir. Amora, tesoura, amarelo, girafa, caro e também feira. Todas essas palavras, observe que o R está escrito entre vogais. Sempre que o R vir escrito entre vogais, ele terá o som fraco. Vamos então para a próxima regra. Quarta regra. R entre duas vogais. Para obter o som de R inicial, que é aquele som forte, nós devemos então escrever RR entre as palavras, ou seja, entre duas vogais. Observe os exemplos. Temos terreno, macarrão, borracha, carroça, barril,
e ainda ferro. Todas essas palavras são escritas com RR, porque de acordo com a regra ortográfica, a quarta regra ortográfica da escrita do R ou RR, devemos escrever RR entre duas vogais. Mas atenção! O erro na escolha entre dois ou um R pode mudar completamente o sentido da palavra. Tenha muita atenção. Então, vamos observar no exemplo? Temos aqui a seguinte frase: aquele carro é muito caro. A palavra carro e a palavra caro são semelhantes, mas a diferença está na escrita e na quantidade de R's em cada palavra. A palavra carro está se referindo a automóvel e a palavra caro é o contrário de barato. Viu a diferença? Apenas um R fez toda uma diferença na escrita das palavras e no sentido da frase. Então, devemos aprender e ter muita atenção para escrever corretamente as palavras com R ou RR. Observe o segundo exemplo. Temos a frase: a aranha arranha a rã. A palavra aranha se refere ao animal e arranha é o do verbo arranhar. Perceberam a diferença? Então, apenas um R faz toda uma diferença no sentido da palavra e da frase. Devemos, então, aplicar, de acordo com as regras, a escrita de R ou RR. Então, vamos treinar o que nós aprendemos na aula de hoje sobre as regras ortográficas do uso do R ou RR. Temos aqui algumas palavras. Vamos completar essas palavras juntos? Então, vamos para a primeira palavra. Temos a palavra arroz. A palavra arroz, para ela ficar completa e correta, devemos usar um R ou dois R's? Muito bem, dois R's, porque de acordo com a quarta regra ortográfica do uso do R ou RR, devemos escrever RR entre duas vogais. Vamos para a próxima palavra. Temos a palavra arco. A palavra arco, ela será completada corretamente com um R ou dois R's? Muito bem! A palavra arco está correta com um R. Muito bem! Vamos para a terceira palavra. Temos a palavra parede. A palavra parede será completada corretamente com um R ou dois R's? Exatamente, muito bem. Está correta com um R, porque a palavra parede, a letra R está escrita entre duas vogais. Quando a letra R vem escrita entre duas vogais em uma palavra, será apenas um R. E por último, temos a palavra calor. Na palavra calor, está faltando um R ou dois R's? Muito bem! A palavra calor está completa corretamente com um R, pois, de acordo com a primeira regra ortográfica do uso de R ou RR, usamos apenas um R no início ou no final de palavras. Bom, pessoal, na aula de hoje nós aprendemos sobre regras ortográficas do uso do R ou RR. Aprendemos que, na primeira regra, de acordo com as regras ortográficas do uso do R ou RR, devemos usar R entre uma vogal e uma consoante. Aprendemos também que nas palavras entre duas vogais devemos escrever RR e sempre no início ou no final das palavras também devemos escrever apenas um R.
Bom, pessoal, hoje eu trouxe uma sugestão de uma brincadeira bem legal que você pode estar fazendo aí na sua casa. Convide um amigo, o seu primo, alguém da sua família e faça uma lista de palavras que tenha R ou RR na escrita. Você vai perguntando para o colega se a palavra começa com R ou RR. Ao final, você vai anotar a quantidade de acertos para ver quem ganhou. Não é legal? Um forte abraço, até a próxima. Tchau!